Olá! Na aula de hoje poremos em prática os conceitos aprendidos na aula anterior mediante a realização de exercícios, a sua análise e a sua interpretação física dos resultados obtidos. E para aquilo começaremos com o exercício número 1, que diz e menciona que durante uma desgraça amorosa, uma pessoa chora para desafogar seu pranto ao longo de um lapso de 1 hora e 40 minutos, sem pausa alguma, sabendo que, em média, a pessoa poderia secretar 20 lágrimas por minuto, com um volume médio de 5 milímetros cúbicos. Quantos litros de lágrimas haverá chorado? Observem que a pergunta física será responder, ou está associada ao volume de lágrimas expresso em litros. Como poder obter essa informação, por mais que seja uma desgraça amorosa, algo muito feio que vive uma pessoa? Para aquilo, comecemos expressando a informação vital nesse exercício, o lapso. Sabe-se que o tempo expressa-se 1 hora e 40 minutos, mas por nossa intuição cotidiana, por nosso uso diário, 1 hora expressa-se em 60 minutos e, portanto, o tempo expresso completamente em minutos será equivalente a 100 minutos. Isso se faz pelo fato que a seguinte informação associada à quantia de lágrimas está expressa em minutos. Se diz que 20 lágrimas por minuto, ou seja, agora tendo o tempo nas mesmas unidades que essa quantia de lágrimas, nos permitirá reexpressar essa informação temporal, que agora é simbolizada com a letra T maiúscula, 100 minutos, a lágrimas, mediante esse fator de conversão. Observem que no denominador do fator de conversão está expresso em minutos. Dessa forma, simplifica-se as unidades de minutos com minutos e, portanto, expressa-se a quantia de lágrimas. Mas a quantia de lágrimas não responde pergunta. A pergunta será quantos litros? Como associar lágrimas com volume? A outra informação que o próprio problema está mencionando. Se diz que uma lágrima será equivalente a 5 milímetros cúbicos. Mas perfeito, essa outra informação que, em média, o volume das lágrimas é de 5 milímetros cúbicos. Agora tem-se a transformação, ou tem-se a maneira de transformar o tempo em volume, 5 milímetros cúbicos por lágrima. Mas expresso esse volume em milímetros cúbicos. Não é a unidade que estão perguntando nesse problema. Quantos litros de lágrimas haverá chorado? Portanto, o volume deverá ser expresso em litros. Como poder transformar milímetros cúbicos a litros? E a resposta está mediante um fator de conversão que nos permita associar milímetros cúbicos com litros e poder-se construir esse fator de conversão mediante a seguinte noção. 1 litro é a definição de um decímetro cúbico, ou seja, um cubo cuja aresta é equivalente a um decímetro, a 10ª parte do metro. Mas um decímetro é equivalente a 10 centímetros ou equivalente a 100 milímetros, ou seja, que a aresta desse cubo é de 100 milímetros e 100 milímetros, largura, comprimento e altura. As suas três dimensões são 100 milímetros. Portanto, o seu volume será a multiplicação dessas três dimensões e expressa-se, então, milímetro cúbico ou 10 à sexta potência milímetros cúbicos, equivalente a 1 litro. Esse será o último fator de conversão, o que nos permitirá transformar o volume de milímetros cúbicos para litros. Simplificando as unidades e simplificando as unidades de volume, portanto, tem-se que o volume agora estará expresso em litros, mas esse volume associado a esse lapso completo de 100 minutos expressou-se mediante a junção desses fatores de conversão concatenados entre si em litros. Será equivalente à multiplicação de 100 vezes 20 vezes 5 dividido por 1 milhão. Mas 1 milhão e toda essa informação em unidades de litros. Dessa forma, tem-se que o numerador resulta ser 10.000, ou, na notação de potência, 10 à quarta potência dividido por 10 à sexta potência. Obtendo que a quantia de lágrimas, o volume de lágrimas derramado, será equivalente a uma centésima parte de 1 litro, ou 0,01 litros. Foi bastante,
mas ainda assim é um exemplo completamente físico para interpretar e analisar esse conceito fora dessa dor, desse pranto que essa pessoa poderia estar sentindo. A seguir analisaremos esse problema, o problema de uma grade. A ideia do problema da grade é imaginar que tem uma grade finita, uma grade de comprimento estabelecido, e com a grade constrói-se uma área abrangida por essa grade, mas com um formato retangular. Isso implica que todos os seus ângulos internos sejam 90 graus. Mas qual será o formato que maximize a sua área abrangida por essa grade? Para expressar esse problema, poder-se denotar cada uma das suas dimensões, x e y, direções completamente perpendiculares e independentes. Nesse caso, uma largura x e outra largura y, ou comprimento x e largura y. O importante saber é que há um vínculo, que algebricamente pode-se expressar que se o comprimento da grade vale L, portanto, a soma dos seus lados, 2 vezes x mais 2 vezes y, será equivalente a esse comprimento. E teria-se satisfeito esse comprimento ainda assim quando o valor de x é muito pequeno e o y muito grande, ou aumentando o valor de x, a área abrangida aumenta visualmente, mas o y diminui a dimensão em y, aumenta x, a y diminui, abrangindo uma maior área, e tem-se essa figura aqui particularmente, onde ambas dimensões são iguais, e no sentido contrário, agora x é muito grande e y muito pequeno, que resulta ser o oposto dessa alaranjada. A rosa é a oposta da laranjada, só que a área de ambas é muito pequena. A pergunta: como poder associar essa área e quais serão as dimensões desse retângulo para que seja a maior área abrangida por essa grade? Para aquilo, observe nessa linha, em breve me farei entender de onde surge essa linha, mas esse vértice superior dessa construção da grade desloca-se ou satisfaz a posição dessa linha. A área se expressa com a multiplicação de ambas dimensões, x vezes y, duas dimensões perpendiculares, largura vezes comprimento. Ainda assim, é uma função, é uma expressão que depende de duas variáveis, duas informações desconhecidas. Não se sabe quanto vale x, menos quanto vale y, a menos que se expresse uma variável em função de outra, y em função de x, e dessa forma a área poder se expressar em função completamente de x, uma função de uma única variável. E expandindo ou distribuindo esse termo x dentro desse termo que está entre parênteses, obtém-se um polinômio onde é um monômio a primeira potência em x e outro monômio a segunda potência em x, ou seja, um comportamento quadrático. Mas quais são os valores que x poderá obter ou poderá ter fisicamente? Qualquer valor matematicamente, mas fisicamente está restringido a um intervalo. E esse intervalo, para abranger uma área diferente de zero, será o intervalo aberto em zero, pois nunca será zero pelo fato que a área seria nula, e aberto em L meios, pelo fato que se for L meios, se fosse o caso extremo, a área abrangida seria nula também. E graficamente a função da área em relação a x expressa-se ou mostra-se como sendo uma parábola com concavidade para baixo, que seria associada a outra informação a ser obtida. Mas visualmente obtém-se essa informação, uma parábola para baixo. Ou seja, que quando a dimensão x é pequena, a área abrangida é pequena, mas chega até o máximo e volta e diminui. A ideia será determinar qual será a dimensão desse retângulo de tal forma que seja a máxima área abrangida. E para aquilo, permitam-me mostrar-lhes que, fisicamente, a área tem unidades de área, unidades de comprimento à segunda potência. Embora matematicamente seja essa expressão de área, fisicamente tem essas unidades. E como? Pelo fato que o comprimento da grade expressa-se em metros. E o comprimento ou a dimensão x expressa-se em metros, ou seja, comprimento vezes comprimento, comprimento à segunda potência.
Subtraindo com esse termo, que é comprimento à segunda potência, terá unidades de área. Mas que informação, ou como poder relacionar ou deduzir a informação da taxa de variação instantânea em relação a essa variável x do comportamento da função de área? A resposta para essa pergunta está relacionada com as derivadas, ou a derivada. Nesse caso específico, a taxa de variação da área em relação a x, ou seja, que a sua derivada em relação à variável x será essa função linear. E essa função linear expressa justamente uma informação em metros. Por quê? Pelo fato que agora só tem esse comprimento da grade, menos duas vezes o comprimento, ou seja, comprimento menos comprimento, a unidade de comprimento. De onde surge essa diminuição da potência 2 para a superfície e da potência 1 para metros, justamente para expressar um comprimento? Basicamente, ao analisar fisicamente o processo da derivação, sendo por separado o numerador do denominador, ou seja, o diferencial de área expressa-se, por mais que seja um diferencial, mas é uma variação minúscula de área, o diferencial de área expressa-se em metros quadrados e o diferencial de comprimento em metros. E essa razão de metros quadrados por metro expressará-se em metros. E quando grafica-se a função da sua primeira derivada, mostra esse comportamento linear. E esse comportamento, em algum valor da variável x, será equivalente a zero. Essa informação está dizendo algo, ou essa linha reta está relacionada diretamente com a linha tracejada branca que foi representada anteriormente. E que informação física nos permite desvendar a primeira derivada? A primeira derivada, nesse caso particular, nos permitirá desvendar ou analisar a diferença das dimensões y menos x. Por exemplo, se o valor de x for muito pequeno e o valor de y, portanto, é bastante grande, como o caso dessa construção da grade alaranjada, o valor de y menos x seria essa diferença. Se for equivalente a zero a diferença, tens um formato quadrado, pois ambos são iguais. Y menos x, ou as dimensões de ambas, largura e comprimento do retângulo, são iguais, portanto é um quadrado. E se for negativo, significa que y é muito pequeno em relação a x, como essa construção rosa que tem-se na parte de baixo. Ou seja, que a outra informação é mais matemática. Quando a primeira derivada é igual a zero, está relacionando um ponto crítico, onde a inclinação da reta tangente é nula, ou seja, mostrando ou um máximo ou um mínimo da variação do comportamento da função. Nesse caso, se aplica-se a segunda derivada, simplesmente será o equivalente a menos 2, ou seja, mostrando uma concavidade negativa e implicando que esse ponto crítico seja o máximo. A máxima área abrangida por essa construção será quando a sua dimensão em x equivale a L quartos. E para aquilo, permitam-me mostrar-lhes nessa animação onde o valor de x inicialmente é zero, portanto não há área abrangida, e a diferença entre a dimensão y menos x é igual a L meios, pois x vale zero. À medida que aumenta o valor de x, a área aumenta e o formato obtido é retangular e transforma-se até a sua máxima área, equivalente a um quadrado. Quando tem-se a dimensão idêntica em x e y, obtém-se a máxima área e a diferença entre as suas dimensões é zero. Ou seja, o formato que maior área abrange, mantendo uma construção dessa grade retangular, a resposta é um quadrado. E continuando com a animação, se aumentasse o valor de x, o y diminuirá e, portanto, a área abrangida diminuirá até ser nula, muito esticado horizontalmente ou nessa visualização de esquerda para a direita e, portanto, a área tendendo a zero até tornar-se nula quando estica-se por completo e a grade não abrange área alguma.
Aonde mais poder-se analisar essa informação das derivadas? Um exemplo simples e prático é a relação com a geometria euclidiana. E é um fato importantíssimo, mediante uma noção poder-se deduzir outra. E dessa forma, conhecendo a lógica, não há necessidade de memorizar muitas expressões. Me farei entender. Imaginemos uma esfera. Como expressar o volume de uma esfera de raio R minúsculo? A resposta é o volume expresso em função desse raio, a dimensão que caracteriza a esfera, será equivalente a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. E 4/3 é um fator, π é um número. E o raio ao cubo, raio, tem unidades de comprimento. E ao cubo significa que expressa unidades de volume, ou seja, comprimento ao cubo, ou volume da própria esfera. O que acontece quando deriva-se ou analisa-se a taxa de variação do volume da esfera em relação à sua variável raio? Obtém-se a primeira derivada, mas é uma informação que estará expressa em unidades físicas de metros quadrados, pois 4π é um fator e raio, comprimento, a segunda potência, metros quadrados. Que informação física da esfera estaria relacionada com essa informação da primeira derivada? Em metros quadrados, a resposta é a superfície da esfera. 4π vezes o raio ao quadrado é a expressão que denota a superfície dessa esfera, ou a superfície externa, pois só tem uma, superfície da esfera. A mesma informação de derivadas pode-se expressar ou aplicar para um círculo. Um círculo caracterizado pelo raio R, portanto a sua área expressa-se em função desse raio, como sendo π vezes o raio ao quadrado. As unidades de comprimento ao quadrado estão associadas com a dimensão R. Quanto maior seja o valor de R do disco, maior será a área abrangida por esse disco. E quando analisa-se a sua derivada, obtém-se que estará expressa alguma informação física relacionada com essa superfície ou com esse formato circular, mas agora fisicamente será de comprimento. Que informação física estaria relacionada com esse disco ou com esse círculo? A resposta é a sua periferia, o seu comprimento de arco, ou simplesmente a sua circunferência. A sua circunferência expressa-se como sendo 2π vezes o raio. Quanto maior seja o raio, maior será a circunferência. E o fator 2π está relacionado com o ângulo trigonométrico completo, 2π. Ou seja, que as expressões são simples, somente haverá que ter em mente a expressão do volume da esfera e deduzir a sua área superficial, e a expressão da área de um círculo para deduzir o seu comprimento da circunferência, tendo presente as dimensões físicas, metro cúbico, superfície e distância ou comprimento. E continuando com o exercício, número 2, se diz que um barco mercantil, o Ever Given, muito famoso o mês de março, algo lhe aconteceu que fez que a movimentação das mercadorias mundiais tivesse parado no canal de Suez. Mas é um barco gigantesco e um barco das maiores do mundo, um porta-containers que tem quase 400 metros de comprimento e 60 metros de largura. A capacidade volumétrica de carga da embarcação é de 20.124 TEU. São unidades que caracterizam a capacidade dos navios, mas são unidades equivalentes a 20 pés, ou no inglês 20 Foot Equivalent Unit, ou seja, que o container, que se expressa em unidades equivalentes a 1 TEU, será um container cujas dimensões se expressam em pés são 8 pés de largura, 20 pés de comprimento e 8 pés de altura. Mas essa daí é a unidade, porque o mais comum são os containers maiores, que equivalem a 2 vezes esse container da unidade. E esses containers brancos são os mais comuns, são os que os caminhões carregam. Mas ainda assim, um TEU é a unidade que caracteriza a capacidade volumétrica de carga desses navios mercantis. Mas como poder
Com base nessa informação e sabendo que um pé equivale a 30,48 centímetros, e comparando com o volume de uma piscina olímpica, que em média tem um volume de 2.500 metros cúbicos, em comparativa com esse navio, quantas piscinas olímpicas de mercadorias seriam necessárias ou seriam enchidas se pudéssemos transformar todas as mercadorias e jogá-las sobre um conjunto de piscinas olímpicas? Quantas encheria? Sabendo que o volume médio, o volume de uma piscina olímpica é de 2.500 metros cúbicos. Para analisar esse fenômeno, haverá que partir mediante a transformação do volume dessa unidade de carga, um TEU. E para esse caso específico, tem-se que um TEU será expresso com a multiplicação das três dimensões, que compõem 8 pés de largura, 8 pés de altura e 20 pés de comprimento, implicando que o seu volume de carga seja equivalente a 1.280 pés cúbicos, ou seja, a multiplicação numérica de 8 vezes 8 vezes 20, e a multiplicação das unidades físicas de pés com pés ao cubo, unidades de comprimento à terceira potência, volume. Mas isso também, por outro lado, pode se transformar pelo fato que um pé está expresso em centímetros como 30,48 centímetros. Observem que haverá que transformar essa unidade de pés para unidades do Sistema Internacional de Unidades para expressar as piscinas, pelo fato que o metro cúbico é a unidade que expressa o volume da piscina olímpica. Ou seja, que o pé equivale a essa informação em centímetros, poder ser também expressar em metros como sendo 0,3048 metros, ou uma fração de um metro. Conhecendo esse fator de conversão, poder-se transformar o volume desse container, dessa unidade de carga do porta-contendores. Ou seja, um UTEU equivale a 1.280 pés cúbicos e transforma-se em um pé cúbico. Mas como expressar esse pé cúbico? Quais seriam as suas possíveis expressões? Um pé cúbico é um cubo de aresta de um pé. Ou seja, que seria um pé de largura, um pé de comprimento e um pé de altura. E cada uma dessas dimensões equivale em centímetros a essa informação, e cada uma dessas arestas equivale a essa informação em metros. Ou seja, que seria a multiplicação dessa informação de largura, dessa informação de comprimento, dessa informação de altura, para ser a terceira potência da parte numérica e a terceira potência para as unidades, ou seja, metros ao cubo. Dessa forma, simplificam-se pé com pés. Por mais que seja aqui plural e singular, é simplesmente pelo fato da língua. Mas a unidade de pés simplificou-se e agora o volume desse container expressa-se em metros cúbicos, equivalente a 36,24 metros cúbicos. Mas esse é um dessas unidades de carga desse barco mercantil. Quantas unidades de carga possui? Possui uma capacidade de 20.124 TEU, equivalente a, mediante esse fator de conversão, em metros cúbicos. Se uma unidade equivale a essa informação, a unidade dessa TEU, de capacidade de carga, simplifica-se com a capacidade de carga e agora expressa-se em metros cúbicos. Mas a pergunta não será responder quantos metros cúbicos, a pergunta será quantas piscinas olímpicas, e cada uma das piscinas, equivalente a 2.500 metros cúbicos, serão enchidas. E para aquilo usa-se outro fator de conversão, onde a unidade que será transformada, os metros cúbicos, deverá ir no denominador para ser simplificada. Ou seja, que 2.500 metros cúbicos equivale a uma piscina. E tendo esse segundo fator de conversão, poder-se simplificar as unidades desses containers e as unidades ou volume metros cúbicos para expressar a capacidade de carga desse navio agora em piscinas. Quantas piscinas serão enchidas? Serão enchidas 291,72 piscinas. Mas sendo realistas, sendo que as piscinas são inteiras,
Portanto, a resposta natural será 292 piscinas, sabendo que a última não será enchida até extravasar. Faltará um pouquinho, aproximando a esse valor a unidade seguinte, a 2. Se me faço entender, apliquemos a noção de conversão de unidades para o próximo exercício, o exercício número 3, que diz que a densidade volumétrica de massa de um objeto, uma rocha simples, e essa densidade volumétrica de massa é uma medida composta que caracteriza a massa por volume que esse objeto possui. E experimenta-se no laboratório mensurando a massa e o volume dessa rocha, a massa com uma balança, e obtém-se o seu valor de 8 gramas e o seu volume com uma proveta. Na hora de deixar e fazer a imersão dessa rocha, observa-se que o menisco da água eleva-se e a diferença de altura dentro dessa proveta é equivalente a 2,8 centímetros cúbicos. Como expressar essa informação, essa medida composta em gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, que são as unidades do Sistema Internacional de Unidades. E para aquilo comecemos expressando a densidade, ou seja, a densidade em física ou a densidade volumétrica de massa por extenso se expressa como a razão da massa pelo volume, e denotada pela letra grega Rho minúscula. Por convenção, a grande maioria das vezes usa-se essa letra grega. Essa razão denota a densidade, mas a densidade está expressa em gramas por centímetro cúbico. Haverá que usar um fator de conversão para transformar gramas em quilogramas. E é bem simples, porque a quilograma tem o prefixo quilo, que são 1000 vezes as gramas. Ou seja, 1000 gramas equivale a 1 quilograma. E é um fator de conversão quase que direto. Ou seja, que é a mesma informação física e, portanto, um elemento número 1, ou um fator que fisicamente é a unidade, não alterando a informação física da densidade, mas que nos permite reexpressá-la em quilogramas. O seguinte fator de conversão está associado com o volume, centímetros cúbicos. Como relacionar centímetros cúbicos com metro cúbico? Ou seja, que tem-se que a dimensão de metro cúbico, ou 1 metro, por se alguém não sabe, por se alguém não sabe de forma direta quantos metros cúbicos ou quantos centímetros cúbicos compõem um metro cúbico, se alguém não sabe de forma direta, pode-se fazer de várias opções. Uma primeira opção seria essa daqui, ao dizer que 1 metro equivale a 100 centímetros, associando o centímetro cúbico como sendo o volume abrangido por essa informação, por essa rocha. Mas o centímetro cúbico será associado a um cubo de aresta centímetro, que, portanto, será um volume de 1 centímetro cúbico. E se fosse metro cúbico, será um cubo de aresta 1 metro, ou seja, cada uma das 3 dimensões, metro, 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 que a multiplicação desse cubo comporá 1 metro cúbico. Ou seja, que haveria que transformar cada uma das 3 dimensões de metro para centímetros. Ou seja, que tendo esse fator de conversão, consigo mesmo multiplicando-se 3 vezes a terceira potência. Isso mostra que essa informação aumentará a sua potência para 6 e as unidades de comprimento, a terceira potência, serão de volume, e o 3, que distribui-se homogeneamente dentro desse fracionário, também o denominador se expressará em metro cúbico. É uma alternativa. Talvez não seja a mais intuitiva, mas a mais intuitiva está associada com essa imagem. 1 metro cúbico é um cubo de aresta 1 metro. E o mesmo metro expressa-se em centímetros como sendo 100 centímetros. 100 centímetros de largura, 100 de comprimento e 100 de altura. Já a multiplicação das 3 dimensões expressa-se como sendo 10 a sexta potência, ou seja, 10 a segunda, 10 a segunda, 10 a segunda, centímetros cúbicos dividido pelo volume, o volume de 1 metro cúbico. Dessa forma, agora sim, tanto na primeira como na segunda, ou como em outra opção de construir esse fator de conversão, pois a física é bastante maleável, aberta,
tem-se a simplificação das unidades, gramas com gramas e centímetros cúbicos com centímetros cúbicos. Ou seja, que a informação física agora expressa-se em quilogramas por metro cúbico. E estará relacionada à divisão de 8 dividido por 2,8, 10 à sexta potência dividido por 10 à terceira potência, implicando que a densidade da rocha seja de 2,86, na notação científica, vezes 10 à terceira potência quilogramas por metro cúbico. Isso implica fisicamente que se existisse uma rocha em formato cúbico e tivesse a dimensão de 1 metro cúbico a sua aresta, o seu volume será de 1 metro cúbico e a massa dessa rocha de formato perfeito cúbico de volume 1 metro cúbico será de 2.860 quilogramas. Essa será a relação que tem-se para a sua densidade, expressa em notação científica ou simplesmente por extenso, 2.860. Mas há que comparar essa densidade da rocha e podemos compará-la com outros objetos ou com outras substâncias que estão presentes no nosso dia a dia, como o caso de algumas aqui. O etanol. O etanol é uma classe de álcool. E o etanol, por litro, tem uma massa menor que 1 quilograma, ou seja, tem uma massa inferior à massa da água. Que nesse caso, a massa da água significa, nessa tabela, nessas unidades, que 1 metro cúbico de água tem uma massa de 1.000 quilogramas, ou seja, uma tonelada. E se fosse 1 metro cúbico de etanol, teria uma massa menor que 1 tonelada. Isso explica porque o etanol, por mais que seja 1 litro, tem uma massa menor que 1 quilograma. Se analisássemos com outra substância, o gelo da água, ou seja, sólida, água sólida, e comparássemos com a água do mar, que tem uma densidade maior que a própria água, isso nos faz a associação da por que essas massas de gelo boiam, porque flutuam sobre a superfície, ou flutua parte dessa massa sobre a superfície, implicando diretamente, ou esse fato está implicado diretamente a essa diferença das densidades do gelo menor que da água. E a diferença entre essas densidades, ou a razão dessas densidades, nos permite expressar a porção dessa massa de gelo que estará por fora da água e a porção que está por dentro da água. Do iceberg, como se diz no português, ou do tímpano, como se diz na língua espanhola. Outros materiais ou sólidos poderíamos analisar o cobre que se usa na fiação elétrica. E de fato o cobre tem uma massa bem maior que a massa da água e isso nos faz pensar que o cobre é bem mais denso, pois por volume de 1 metro cúbico a sua massa é de 8,9 mil quilogramas ou 8,9 toneladas. Mas se comparássemos com outro metal, o chumbo, que está presente na cabeça ou nas ogivas das balas, o chumbo é bem mais massivo por metro cúbico. E ainda mais massivo é o próprio ouro. O ouro que, se comparássemos o anel feito diretamente de ouro puro e o mesmo formato do anel feito com bronze ou feito com aço, palparíamos e sentiríamos com nossa mão que o anel feito com ouro é mais massivo em relação a ser feito com ferro, pois o ouro tem-se uma densidade volumétrica de massa de 19,3 toneladas por metro cúbico. De fato, essa informação obtém-se não fazendo um cubo perfeito de ouro, com volume de 1 metro cúbico. Obtém-se mediante a uma informação inerente a essa substância pura, o ouro, a esse elemento químico, que tem um formato pequeno, poderia ser um anel, poderia ser outra joalheria, mas que, por ser uma substância pura, transforma-se e converte-se essa unidade de medida da densidade de gramas por centímetro cúbico a quilogramas por metro cúbico. E para continuar, façamos esse exercício número 4. No exercício número 4, acontece que em um condomínio, o medidor de casa ou o medidor do apartamento do consumo mensal do gás
registra uma medida de 3,88 metros cúbicos. Sabendo que o botijão de gás de 13 kg tem um valor de R$90 e que a densidade volumétrica de massa do propano comprimido dentro desse recipiente cilíndrico, que é o botijão, tem uma densidade volumétrica de massa de 2,01 kg por metro cúbico, e com base a essa informação, obter o fator de conversão que relacione o metro cúbico em reais. Quanto custará o metro cúbico? Pois o que se faz nos condomínios é medir e calcular a diferença com relação ao mês anterior, que nesse caso particular equivale a 3,88 metros cúbicos de consumo. Mas quanto vale o metro cúbico de consumo? E dessa forma determinar a conta por pagar, e associado com a pergunta B, quanto deve ser pago pelo consumo? E para responder a essa pergunta, comecemos pela unidade vital ou pela informação fundamental desse exercício, o consumo. Ou seja, que o consumo desse lar, dessa casa ou desse apartamento é equivalente a 3,88 metros cúbicos. Mas poder-se a transformar metros cúbicos em reais diretamente? Não. Poder-se a transformar por partes, ou seja, há uma informação que o enunciado está mencionando, que são os metros cúbicos em quilogramas, a densidade volumétrica de massa. Por quê? Pelo fato que o que compra-se é o botijão, e o botijão calcula-se o seu valor em relação à sua massa. 13 kg de gás vale R$90 e não diretamente de metro cúbico para reais. Mas ainda assim, pode-se construir esse fator de conversão conhecendo a densidade volumétrica de massa e conhecendo essa razão, onde 13 kg, para simplificar com essas unidades de quilogramas, 13 kg equivale a R$90. Dessa forma, simplificando as quilogramas e juntando esses fatores de conversão, aonde agora expressa-se os reais por metro cúbico, a informação será equivalente a 2,01 vezes 90 dividido por 13, ou seja, 13,91 reais por metro cúbico, compondo o fator de conversão que responderia a parte A do problema e que responderia à relação entre metro cúbico por reais, ou seja, que 1 metro cúbico de gás propano equivale a 13,91 reais. E dessa forma, ao consumo, se conseguirá transformar em reais e calcular o valor a ser pago mediante esse fator de conversão calculado ou obtido anteriormente. Observem que a ordem dependerá da questão, da análise a ser realizada. Nessa situação, o consumo expresso em metro cúbico divide-se por metro cúbico nesse fator de conversão para transformá-lo numa unidade monetária, os reais, sendo equivalente a um metro cúbico a 13,91 reais. E dessa forma, simplificando o metro cúbico, simplesmente será a multiplicação de 3,88 vezes 13,91, obtendo a conta por pagar, equivalente a R$ 53,97 reais. Fazer essa conta nos permitirá determinar se estamos pagando muito ou se estamos pagando pouco no condomínio o consumo do gás. Por quê? Pelo fato que no condomínio tem-se o luxo que o gás é comunitário. O gás é transportado por um caminhão e o gás é levado pelas mãos desse operário, pela mão de obra. E todos esses valores logísticos deverão ser pagos pelo consumidor. Ou seja, que a própria empresa especificamente fornece-lhe essa informação do fator de conversão ao síndico do condomínio e o síndico simplesmente faz a leitura dos registros e, calculando a diferença com o mês anterior, tem seu consumo mensal de cada uma das casas e para cada um desses consumos multiplica por esse valor de 13,91, que é o fator de conversão, e obtém a conta em reais. Não obstante, o valor é muito baixo nessa situação específica do botijão. Por quê? Pelo fato que para os condomínios o gás compra-se por 1.000 kg
equivale a um valor muito maior, um valor que esteja associado com o custo do transporte e o custo dessa instalação. Isso implica que o fator de conversão seja maior a 13, ou seja, que é caro morar em condomínio se o fator de conversão de metros cúbicos para reais são R$ 25 por metro cúbico, ou R$ 30 por metro cúbico, e ainda assim aparentemente passa desapercebido, mas com nossa inteligência e nossa concepção e nosso raciocínio e justamente aprendendo essas noções físicas, podemos ter ótimas decisões de morar em condomínio e pagar um gás, ou repagar o valor do gás, ou morar em uma casa onde o valor do gás é muito mais econômico, muito mais barato. Se me faço entender, finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.